Você sabe o seu custo de vida? Mas eu tô te perguntando, você sabe mesmo, tintim por tintim, tudo que você gasta em um mês? Ó, fica tranquilo. Eu vou te dizer, e confia em mim, que a maioria das pessoas no Brasil não sabe calcular seu custo de vida, não sabe dizer quanto que elas gastam para viver, para manter o padrão de vida atual delas todos os meses. E quando a gente fala de planejamento financeiro e de finanças pessoais, educação financeira para as pessoas físicas, cara, o custo de vida é uma informação extremamente relevante, tá? Muito do que você vai precisar fazer, do que você vai precisar ajustar, ou até mesmo manter da forma como você está fazendo hoje, depende de você conhecer quanto custa você viver, da forma como você vive, ou seja, quanto é o seu custo de vida. E é por isso que nesse vídeo de hoje eu quero trazer uma maneira prática para acabar de uma vez por todas com qualquer dúvida que você tenha para calcular o seu custo de vida. Eu vou trazer aqui números, a gente vai fazer essas contas juntos e você vai ver que é mais simples do que você imagina. O que eu quero com esse vídeo é que você termine de assistir, já dê o pause ali no final e já comece a fazer as suas contas de tão simples e fácil que você vai ver que é. Então, fica ligado comigo e vamos lá. E se você ainda não se deu conta da importância de saber essa informação, de saber o seu custo de vida, eu vou garantir que você entende bem isso. Pensa, por exemplo, será que o seu padrão de vida hoje é adequado com aquele salário que você ganha? Muitas vezes você está contraindo dívidas, você não consegue pagar uma conta de água, uma conta de luz, não consegue pagar a fatura do cartão de crédito, simplesmente porque você está vivendo com muito mais do que você precisa e do que você pode bancar de fato. Então é importante você conhecer o custo de vida para saber se ele está adequado ou não à sua renda. Segunda coisa, reserva de emergência. Reserva de emergência, quando a gente fala de educação financeira pessoal, é outra coisa extremamente importante. E eu já falei sobre reserva de emergência aqui no canal, eu vou deixar o link do vídeo aqui no cardzinho. Mas, geralmente, a gente calcula o tamanho da nossa reserva de emergência com base nos nossos custos mensais, ou seja, no nosso custo de vida. Pensa que numa situação de emergência, por exemplo, você não vai querer deixar de pagar a escola das crianças, ou você não vai querer deixar de andar no seu carro para ir para os lugares. Então você tem que saber quanto é que custa, quanto é que você gasta com tudo isso para poder definir quanto que você vai juntar e manter guardado a título de reserva de emergência. Terceira coisa, de repente, se seu objetivo é guardar mais dinheiro todos os meses, você precisa saber qual é o seu custo de vida. Afinal de contas, pode ser isso que esteja te impedindo de aumentar a quantia que você gasta todo mês e assim alcançar um objetivo que você tenha. Pensa, por exemplo, que você está querendo casar e por isso está guardando um pouco mais de dinheiro todo mês ou querendo guardar, mas está tendo aquela dificuldade, não consegue. Se você não souber o seu custo de vida e o que você pode de repente cortar nele, você não vai conseguir guardar mais do que você está guardando hoje. E ó, se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve também no canal, ativa as notificações clicando no sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que sair vídeo novo. E vamos lá! Para a gente calcular juntos o seu custo de vida, eu primeiro quero te explicar que a gente vai separar os seus custos em 3 categorias diferentes. A primeira delas são os custos fixos. Esses custos fixos são aqueles que não costumam variar de mês a mês, ou seja, você sabe qual é o valor que você paga por aquele determinado produto ou serviço, você tem uma certa previsibilidade em relação a ele, ou seja, você sabe, por exemplo, que assinou aquele plano da academia por 12 meses. Então, a academia vai te cobrar aquele X valor ao longo de 12 meses e esse valor não vai mudar. Alguns exemplos de custos que entram aqui, como eu já falei, academia, assinaturas de streaming, algum clube, de repente algum outro esporte que você faça, alguma doação mensal que você faça a alguma instituição, enfim.
tudo aquilo que se repete todo mês e o valor não muda vai entrar na categoria dos custos fixos. E eu levantei aqui os meus custos fixos para compartilhar com você. Levantei a academia, custa R$110. Eu faço aulas de natação, custa R$150. E mais as assinaturas do streaming, que eu pago R$14,90 por mês. Então, no total, eu tenho um custo fixo de R$279,90. A segunda categoria é a dos custos variáveis. Os custos variáveis, eles são um pouco semelhantes aos custos fixos, na medida que eles também acontecem todos os meses, também se repetem nessa mesma frequência. Porém, não necessariamente eles vão ter o mesmo valor todo mês. Pensa, por exemplo, na feira que você faz no mercado para sua casa. Pensa que, de repente, em um determinado mês, você deu uma festa, recebeu uma visita de amigos, precisou gastar um pouco mais. O seu custo com a feira aumentou. Já no mês seguinte, que você não recebeu visita em casa, você precisou comprar menos coisas e, consequentemente, o custo da feira diminuiu. Então, é essa possibilidade de variação que difere um custo fixo de um custo variável. Aqui, alguns exemplos que eu posso citar. A feira, o combustível que você coloca para abastecer o seu carro, são todos custos que podem variar de mês a mês. E aí, para você considerar aqui no cálculo do custo de vida, você pode simplesmente somar todos os valores que você gastou em um determinado mês, só que vão existir alguns meses que vão fugir um pouco à regra, como por exemplo esse exemplo da visita que eu dei agora há pouco, né? De repente você recebeu essa visita e é uma coisa que não acontece sempre. Então aquele mês ele vai fugir um pouco da média. Por isso sempre que eu gosto de considerar a média de um intervalo de tempo específico para o passado. E aí você pode ficar à vontade para determinar que intervalo vai ser. Eu gosto sempre de trabalhar com 12 meses. Nem sempre você vai ter número para tanto tempo para trás, né? Às vezes você vai começar a anotar os números ali na planilhinha de Excel agora. Não tem problema, tá? Mas você tenta considerar a média dos últimos 6, dos últimos 8, dos últimos 12 meses dos seus custos variáveis, dos seus custos que se enquadram nessa categoria. Eu fiz essa conta, lembrando que eu tenho custos variáveis um pouco distintos, eu ainda moro com os meus pais, então a gente divide algumas contas aqui de casa. Eu só considerei, de fato, aquilo que eu gastei. Mas eu considerei combustível, Uber e supermercado, algumas coisas que eu compro só para mim no supermercado. E cheguei a uma média para os últimos 12 meses de R$700 para os custos variáveis, tá? Então, R$279,90 até agora os custos fixos, mais R$700 os custos variáveis. E a gente vai então para a terceira e última categoria, que são os custos esporádicos. Esses custos, eles não acontecem com tanta frequência, tá? Então você precisa levá-los em conta porque, de fato, eles existem, mas eles não vão ter uma frequência definida e, portanto, vão variar muito mais. Vai ter mês que o seu custo esporádico vai ser maior, vai ter mês que seu custo esporádico vai ser menor. Por exemplo, eu comprei em 2022 um laptop novo. E no mês que eu fiz essa compra, o meu custo esporádico explodiu, né? Mas assim, não é todo mês, não é sempre que eu compro um laptop novo. Inclusive, eu já estava há quase 5 anos sem comprar um laptop novo. Então, esse tipo de coisa que você precisa considerar quando você vai categorizar um custo seu como custo esporádico. Ele não se repete com tanta frequência. Aqui, eu levantei uma média de R$1.000 para mim nos últimos 12 meses. Eu fiz algumas compras grandes, além do laptop, e eu não excluí nada. Eventualmente, você pode escolher excluir alguma compra desse levantamento que você vai fazer da média, porque é uma compra de um valor muito elevado. Vamos dizer que seja um carro, que custe seus 40, 50, 60 mil reais, né? Então, para você não poluir essa média, você acaba deixando esse custo de fora. Não tem problema nenhum. Eu sei também que o carro é uma coisa que você não vai estar comprando todo mês. Então, eu levantei R$1.000 em média de custos esporádicos.
Fazendo a soma de todas as parcelas, os custos fixos, mais os variáveis, mais os esporádicos, eu chego a um custo de vida de R$ 1.979. R$ 1.979. Então, perceba que quando você separa os custos nessas três categorias, fica muito mais fácil fazer a conta, porque você sabe como considerar cada um deles. Isso sana muitas dúvidas. Por exemplo, aquele custo que você sabe que não tem com tanta frequência, você vai considerar como custo esporádico. Você vai tirar uma média junto com outros custos esporádicos que você teve em um determinado intervalo de tempo. Mas você fica seguro, você fica confiante para fazer isso. E bem, a gente está chegando ao final do vídeo. Eu espero que você consiga agora se sentir muito mais confortável para fazer essa conta. E, inclusive, aproveita e já me comenta aqui embaixo se você vai fazer essa conta e se você já está fazendo essa conta de repente. Se você pausou o vídeo aí pela metade e já começou a fazer a conta, comenta aí embaixo. Eu estou fazendo, para eu saber que você está aproveitando muito bem o conteúdo do vídeo. E uma última coisa que eu queria falar aqui. Você precisa ser muito honesto nessas contas. Principalmente se você estiver fazendo esse cálculo do custo de vida pela primeira vez e você esteja querendo se livrar das dívidas. É muito, muito, muito importante que você não esconda nada, que você não deixe passar nada. Pensa que você está fazendo isso para se conhecer melhor e, de repente, para se preparar para fazer uma transformação e atingir um resultado diferente do que você obteve até agora. Você precisa estar comprometido ou comprometida com isso. Se você esconde alguma despesa, se você coloca um valor menor do que de fato é, nada mais você vai estar fazendo do que enganar a si próprio ou a si própria. E se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo. Se você já estiver fazendo as contas, comenta aí embaixo. Eu estou fazendo. Também deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser avisado pelo YouTube sempre que sair um vídeo novo. E ó, eu tenho um pedido especial para fazer dessa vez. Se você conhece um amigo, um parente que também não sabe calcular o seu custo de vida e principalmente se ele estiver precisando fazer alguma transformação na vida financeira dele ou dela, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Diz, ó, esse cara aqui fez esse vídeo sobre custo de vida. Eu acho que pode ser um conteúdo muito interessante para você. Dá uma olhada. Assim, você ajuda não só a essa pessoa, como também a mim, a crescer o canal e trazer mais gente para acompanhar esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.